O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Oi pessoal, eu sou a doutora Isabel Romani, estamos com mais um Saúde em Foco. Hoje nós estamos num ambiente diferente aqui, com a doutora Nayara, dona da clínica CSI. Muito obrigada, Nayara, pelo convite, por ter aceito o meu convite para a entrevista. E ela vai apresentar um pouquinho da clínica pra gente. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer a Isa pela oportunidade, pelo convite. É sempre muito bom a gente estar podendo participar e falar um pouquinho, né? Trazer para a nossa população de Mococa um pouquinho o que a gente faz na área da saúde. Resumidamente, a CSI é uma clínica de saúde integral ao idoso. Aqui nós temos uma equipe toda voltada para atendimento em idoso. Além disso, nós temos aqui a nossa clínica de vacina, CSI. Nosso intuito aqui é a prevenção. Então, é a promoção de saúde, a qualidade de vida, a longevidade saudável. Para a gente ofertar isso para a população aqui de Mococa e região, eu atuo na área da geriatria como geriatra. Eu tenho outros profissionais que fazem parte aqui também da clínica, que atuam da mesma maneira, agregando na atuação para com o nosso público-alvo, que é o idoso. Só que nós temos também outros profissionais que atuam na pediatria, como desde a faixa etária da infância até a faixa etária do adulto idoso. Então aqui, para vocês entenderem um pouquinho, eu atendo a partir dos 40 anos na área da geriatria. Nós temos a doutora Heloísa, que é pediatra, que atende aqui conosco também. Eu e a Elo, juntas, somos sócias da clínica de vacinas, que a gente tem aqui com a gente. Além disso, a gente tem a doutora Luana Andrade, que é cardiologista. E, além disso, nós temos uma equipe de multiprofissionais que atuam junto conosco. Então, aqui nós temos neuropsicopedagoga, que é a Jéssica, que atua bastante em estímulo cognitivo, pacientes com comprometimento de memória. Nós temos também a nutricionista, a Aline, que está focada muito em questão de emagrecimento, também de tratamento de sarcopenia de idoso. Depois a gente também vai conversar um pouquinho, né? Eu tenho duas fisioterapeutas, a Isa, a Isabela e a Ana Cristina, que atuam também em todas as faixas etárias, mas com foco mesmo em pacientes acima de 40 anos, desde reabilitação, tratamento, fratura de fêmur, tratamento de paciente com sarcopenia. Então tem todo um tratamento bacana voltado para isso. Nós vamos começar agora em setembro também. A gente tem o Dr. Erval Andrade, que é marido da doutora Luana. Ele está com foco em emagrecimento, que ele está fazendo nutrologia. Então nós temos aqui para ofertar também. Além dos profissionais que eu citei, eu tenho alguns outros também que fazem um tratamento bem bacana, ofertando para a gente alguns exames que são muito importantes na área da geriatria, da cardiologia como um todo. Então aqui a gente tem também o Dr. Marcelo Rado, que é um cardiologista, que ele faz ecocardiograma. Nós temos também o Dr. Juliano, que é neurologista. Ele faz exame de eletroneuromiografia. Isso é uma coisa que a gente não tinha aqui na cidade, a gente tinha que encaminhar. Então a gente está trazendo também esses profissionais para a gente ofertar para o nosso paciente conseguir não ter que ir tão longe para Ribeirão e outras cidades, para a gente conseguir segurar aqui em Mococa. Além disso, eu tenho também a psicóloga Ana Lígia, que ela é de Tambaú, que ela vem aqui também fazer terapia com os pacientes que necessitam. Hoje em dia a gente sabe o tanto que a depressão, a ansiedade está tão prevalente nessa faixa etária, então ela faz um tratamento muito bacana. E além disso, nós temos também o neurocirurgião, o Dr. Luiz, que ele é da Santa Casa, de Ribeirão Preto. Ele já começou a atuar aqui. Foi feita até uma entrevista que ele fez uma cirurgia, trouxe a cirurgia aqui para Santa Casa. Ele está revolucionando essa parte da neurocirurgia aqui. Bem legal. É bem bacana e minimamente invasivo, né? Com uma recuperação bem melhor para todos os pacientes. Ele atua aqui com a gente, atendendo aqui na nossa clínica.
Pessoal, vocês viram que a clínica aqui é bem mesmo integrada, tem bastante profissionais, uma multiprofissional. E agora nós vamos fazer uma entrevista com a Nayara para entender um pouco mais do mundo da geriatria especificamente. Vamos lá. Bem-estar é entrar num ambiente que abraça você. É olhar ao redor e sentir orgulho de cada detalhe. Cores e efeitos decorativos transformam paredes em experiências. Dão vida, estilo e personalidade ao lugar onde você vive. Porque bem-estar começa onde você está. Tintas Magicolor. Pessoal, então, vocês fizeram um tour aí pela clínica e agora nós vamos conversar um pouquinho mais com a Nayara, geriatra. Nayara, eu gostaria de falar um pouquinho da sua formação, por que você escolheu a geriatria, explica um pouquinho pra gente. Claro, explico sim, Isa. Primeiro que eu fiz medicina na UNAERP, na Universidade de Ribeirão Preto, e depois dali eu fiquei aquela dúvida, né? Você já passou por isso, né? Que área que nós vamos seguir, né? E uma área que me encantou bastante foi a questão da prevenção e promoção de saúde. Foi quando eu fiz minha residência médica em medicina de família e comunidade em Ribeirão Preto, no HC. Então, minha residência, minha base de formação é isso. Então, você vai ver que, pelo menos os meus pacientes, todo mundo que passa aqui, vê a importância de eu abordar a prevenção. Então, assim, a longevidade saudável. Então, isso é foco principal dos meus atendimentos, das minhas condutas. Então, eu fiz a residência em medicina de família. Depois eu fiz a especialização em geriatria no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. E agora, recentemente, eu finalizei também uma nova especialização em cuidados paliativos, lá no Hospital Sírio-Libanês também. Então, aqui eu atuo como um todo. Então, assim, a minha formação me deu uma base bem bacana e eu acabei trazendo esses cuidados paliativos que a gente vê na geriatria, a importância, né, de toda essa abordagem que tem e a visão de cuidados paliativos. E aí eu consigo atender de uma maneira global, assim, os meus pacientes. Que assim, a geriatria fala a partir dos 50, 60. Aqui eu começo a partir dos 40 anos. Então, pessoal, o pessoal fala que a geriatria já é mais, né? E atualmente já tá essa mudança. Eu ia até comentar isso, você já até falou. Quanto antes a gente começar a prevenir, porque o médico geriatra, ele vai cuidar de você como um todo. Exatamente. Então vai ver seus medicamentos, às vezes a parte da academia, suplementação, não sei o quê. Então quanto antes a gente começar a tratar, né, com eles, melhor vai ser a nossa velhice. Exatamente. Né? O foco é esse, Isa. A geriatria, a gente vê o idoso como um todo, tá? Então, na questão, principalmente de prevenção e promoção de saúde, qualidade de vida, evitar complicações, a medicação polifarmácia. Então, o intuito é fazer com que a gente faça um planejamento de uma longevidade saudável e com qualidade de vida. A gente vê a população... os estudos mostram que a população, o envelhecimento está muito grande. Então, em 2035, a nossa pirâmide etária está ao contrário, né? Então, antes era assim, agora está assim. Então, a quantidade de idosos acima de 80 anos tem, cada ano, aumentado muito. Só que é o que eu pergunto para os meus pacientes. Você quer chegar com 80, 90 anos com qualidade de vida? Ou você quer chegar com 80, 90 anos, já com quadro cognitivo, já com pacientes muito acamados, pacientes com muita síndrome de fragilidade. Então, a geriatria traz isso, essa visão da prevenção, como um todo, evitar tratamento medicamentoso, mas também indicar, quando necessário, a atividade física, que é a base fundamental, músculo, né? Eu ia falar isso. A única coisa que a gente sabe é perder. Para prevenção. Então, o principal, acho que seria a atividade física, um dos pilares. Quantas vezes na semana para a pessoa? O que a gente normalmente preconiza, a gente sempre orienta aquela atividade física resistida, que seria a musculação, para ganho de massa muscular, para ganho de músculo, e também a
alongamento para as articulações associado a uma atividade aeróbica. Então a gente fala hoje o cardio, né? Então assim, essa associação. Hoje em dia é no mínimo 3 vezes na semana de moderada intensidade. Então assim, no mínimo a gente fala de meia hora a 60 minutos e sempre mesclando essas atividades físicas. Claro que o ideal seria todo dia. A gente sabe que a rotina não é fácil, até pra nós, né? Quanto mais conseguir fazer, melhor. Melhor. Mas eu tenho muitos pacientes, até lá no consultório, que fazem uma caminhada. Caminhada leve, às vezes eu falo, não é suficiente. Não é. Porque a musculação, pelo menos 3 vezes a semana que você falou, vai fortalecer. A caminhada é bom até pra cabeça, né? Ver a natureza, conversar às vezes com o parceiro, mas a musculação pra realmente criar músculo, né? Porque assim, a gente precisa também de uma resistência no corpo, até pro coração, pra nossa resistência cardiovascular. A caminhada leve não traz isso. Então eu falo, não adianta passear. A gente tem que ter aquela fadiga. Sabe quando a gente e aí tá caminhando, isso, a frequência que sente o coração acelerar um pouquinho. Isso. Então assim, que aí você faz. E isso é uma atividade moderada. Então os estudos falam, né, as diretrizes, que a gente tem que ter uma atividade física moderada em intensidade. O passeio ali no quarteirãozinho, conversando, isso é hobby, né? Isso também é socialização, é estímulo cognitivo. Mas não entra como atividade física. Não entra como que a gente E preconiza. alimentação, alguma outra atividade, alguma outra indicação para prevenção? Alimentação sempre balanceada, saudável. Então a gente sempre preconiza diminuição de carboidratos complexos. Então evitar muita farinha branca, muito açúcares, né? Pelo fato de aumentar a resistência insulínica, pelo fato de aumentar o colesterol, pelo fato também de inflamar o nosso corpo e aumentar o risco cardiovascular. Então a gente preconiza isso. Diminuição de ingesta de sal. Porque principalmente para paciente que é hipertenso, doença renal crônica, paciente que tem alguma insuficiência cardíaca. Então, a gente preconiza, a gente fala, né? Sabe aquele sachêzinho pequenininho? Teria que ser 1 no máximo por dia. Sei que é difícil de dosar, mas pra gente ter uma noção do tanto que tem que ser pouco a ingesta de sal. Água, ingesta hídrica, isso é... Os idosos esquecem muito. Fundamental. Não tomam. Então assim, a base é essa. E aí? Alimentação. Carne, proteína para ter músculo, para ter vitaminas, vitamina B12, então isso é importante. Legumes, frutas, alimentos ricos em fibra. Mais natural, isso, né? porque o tentar intestino funciona. Né? Esse é o processado. Claro que de vez em quando a gente é ser humano, o né? hambúrguer, os fritos, né? Produtos enlatados. Tentar evitar o máximo. Tudo que vem em lata de supermercado, tudo isso tem muito conservante, não é nada natural, muitos embutidos, álcool. É algo que inflama. Então a gente tem até a quantidade de álcool que chega a ser, vamos dizer assim, saudável, né? Que a gente orienta para o paciente uma taça de vinho tinto seco, 2 no máximo para homem, 1 para mulher. Não é uma taça, né? Vê aqueles vídeos de taça gigante, é a taça normal. Então assim, isso tudo faz parte de uma base de um envelhecimento saudável. Então, alimentação balanceada e saudável, atividade física, estímulos cognitivos, socialização. Estímulo cognitivo, estar com mais gente. Então assim, estar em família, ter uma atividade fora de casa. Exatamente. Fazer leitura, palavra cruzada, oficinas de memória, isso tudo pra gente estar processando é super importante. Além disso, evitar entrar. Desculpa te cortar. Se for para um jogo que eu peço para meus pacientes baixar, que chama Cérebro Ativo, que é para estímulo, olha aí, pessoal, que tudo bem. Interessante. Só que se for para aquela alienação de TikTok, com certeza. Né? Porque às igual vezes... criança, pouco. Não, né? os idosos hoje em dia estão mais viciados que as crianças. Porque o pai fica ainda em cima, o idoso fica em casa e não tem ninguém que fica podando ali. Exato. Né? Eles acham que, por exemplo, o meu idoso está em casa assistindo TV, tá tendo estímulo. Não tem estímulo nenhum. Então, como que chama o aplicativo? Cérebro Ativo. Olha aí. Então, é grátis? É grátis. Só baixar e tem vários joguinhos bacanas para idoso. Que aí é super importante. Você tá ali, né, estimulando a mente. Exatamente. Né? Interessante. Pessoal, o programa está incrível. A doutora Nayara, geriatra, é muito simpática, explica muito bem. Nós vamos ter que encerrar por aqui, mas vai ter ainda continuação. Então, muito obrigada por ter aceitado o meu convite, Nayara. Obrigada a você pelo convite. Espero que eu possa ter ajudado de alguma maneira, trazendo umas informações importantes para vocês. Com certeza, foi incrível.